Montesquieu nasceu no dia 18 de janeiro de 1689, na cidade de Bordeaux, França, e morreu em 1755. Ele foi um importante filósofo, político e escritor francês, e é considerado uma das principais figuras do iluminismo. Montesquieu acreditava piamente em uma ideia fundamental, que a razão e o progresso humano era um desenvolvimento onde a sociedade caminhava rumo a um dito progresso, e esse progresso, especificamente, precisava de uma nova forma de estado de governo, que fosse baseado na teoria da liberdade. Em sua teoria constitucional, Montesquieu definiu 3 principais formas de governos específicos, onde o primeiro tipo é a dita república, na qual pode ser dividida em república aristocrática ou democrática. A república se baseia principalmente em uma ideia que é chamada de virtude, que seria aquela disposição nata de praticar uma política para o bem público. O segundo tipo de governo é o monárquico, que pode ser considerado o inverso da república. A monarquia é baseada em uma honra, onde o rei comanda um tipo de sociedade baseada na tradição. As leis são fixas e se mantêm em uma dita tradição. O terceiro tipo de governo para Montesquieu é o chamado despotismo, onde um monarca, um rei ou um governante qualquer se mantém apenas pelo princípio do medo, ou seja, o cidadão teme o governante. Esses 3 tipos de governos, falados por Montesquieu, no final colaboram com uma mesma tese fundamental, que seria que ao longo da humanidade nós escolhemos especificamente formas diferentes de governo para poder conseguir chegar a um objetivo, a ideia de bem público e comunidade pública. Quando Montesquieu vai falar sobre democracia e suas virtudes, o principal termo usado por ele é o amor, pois, de acordo com ele, o amor a uma república, numa democracia, é o amor à democracia, e o amor à democracia é o amor à igualdade. Dito isso, todos devem ter as mesmas vantagens, a mesma felicidade, experimentar os mesmos prazeres, ou seja, deve ter uma certa frugalidade geral. Então, quando se vive numa sociedade onde as leis estabelecem uma a outra, o amor pelo que se faz é totalmente estimulado pela igualdade, o que nas monarquias e nos estados despóticos não acontecem, pois não há igualdade. Quando, em uma monarquia onde aquele que faz executar as leis julga estar acima das leis, precisa de menos virtude do que num governo democrático ou governo popular, onde aquele que faz e executa as leis sente que está sendo submetido a elas e que terá de suportar o seu peso. Se um monarca que por mau conselho ou por negligência cessar a executar as leis, ele pode rapidinho consertar o mal, mas quando num governo popular as leis tiverem cessado de ser executadas, com isso só pode vir a corrupção e o Estado já estará perdido. Para Montesquieu, um poder deve ser dividido em 3 grandes esferas. A primeira é a ideia de que deve existir um poder legislativo, que edita e cria as leis. A segunda é que deve existir um poder executivo, que executa as leis criadas pelo primeiro. E a terceira é que deve existir um poder judiciário, que faz o julgamento interno dos outros poderes. Em resumo, o principal papel desses poderes é criar um limite do poder do Estado dentro da própria figura do Estado. Falado sobre os 3 poderes, podemos dizer então que o termo liberdade, que é tão usado por Montesquieu, pode ser definido por tudo aquilo que está permitido pela lei. Ou seja, nós somos livres para fazer aquilo que a lei nos permite fazer, onde, nas nossas relações de direitos e deveres, organizam todas as nossas liberdades. Um exemplo disso pode ser a liberdade de expressão, que no mundo contemporâneo é um valor absoluto, porém, ao mesmo tempo, ela contém certos limites práticos. Para Montesquieu, a lei surge especificamente de uma comunidade política, que sem leis entrariam em colapso constante, ou seja, a lei é uma criação de limites que servem a uma dita responsabilidade de uma determinada localidade que garante a liberdade de uma cidadania. Podemos dizer que Montesquieu tem influenciado em vários acontecimentos políticos no tempo contemporâneo, inclusive na própria independência dos Estados Unidos, que gerou vários outros acontecimentos importantes no mundo.
Os jovens da nossa geração, ou melhor, nós mesmos, somos os futuros governantes, médicos, advogados e professores do mundo, e precisamos escolher nossos líderes com muita sabedoria. Precisamos escolher aqueles que têm virtude, que têm amor pelo que fazem, pois como o próprio Montesquieu fala, a virtude numa república é algo muito simples. É o amor pela república, amor por governar, amor pelo que faz. É um sentimento e não uma série de conhecimentos. Sempre que você for votar em eleições para presidente, prefeito, como por exemplo haverá agora nesse ano de 2016, não ache que seu voto é um simples voto, pois não é. Um voto pode mudar a vida de milhares de pessoas e que será refletido no futuro e até mesmo no futuro dos seus filhos. Por fim, quando você votar, vote com sabedoria e não por não ter uma escolha, mas lembre-se também que não é só certos líderes que fazem uma nação, sendo ela república, monarquia, despótica, mas sim você mesmo, porque você também, de certa forma, é um líder, desde que suas atitudes podem refletir na vida de outras pessoas.